Olá pessoal, essa é a nossa videoaula de número 2.5, referente ao nosso segundo capítulo do curso de Eletrônica Analógica, ainda tratando sobre os amplificadores operacionais. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre simulação de amplificadores operacionais no LT-Spice e a gente vai tratar 3 formas de simular o amplificador operacional nesse programa de simulação. O primeiro é o operacional com o modelo semi-ideal, então a gente vai ver que é um modelo simplificado do operacional, onde ele modela somente a banda e o ganho em malha aberta do operacional. Depois o operacional com não idealidades, então um modelo de nível 2, onde a gente já tem várias das não idealidades que a gente estudou. E por fim, a inserção de modelos comerciais que o fabricante te fornece e que você pode simular no LT-Spice, adicionando a descrição do circuito como um subcircuito. Então vamos começar falando do amplificador semi-ideal. Então o nome do símbolo é op-amp, né, de Operational Amplifier. E ele vai modelar somente 2 dos parâmetros que a gente já estudou. Então ele vai modelar basicamente aqui o operacional para a gente desta forma, né? Então a gente não vai ter alimentação, nem o efeito da saturação, a gente não vai ter as impedâncias de entrada, nem de saída, então a impedância de entrada vai ser infinita, é de saída nula. Ele não vai modelar o slew rate, nem as imperfeições CC de offset e corrente de polarização. E ele vai ter um polo simples, que vai limitar a banda do operacional, e o ganho em corrente contínua finito, o ganho em malha aberta, o A0. Então, basicamente, ele vai estar modelando como esse circuitinho aqui básico que a gente já viu também do operacional, considerando só a resposta em frequência. Então, os parâmetros que a gente tem que passar para esse modelo, lá no LT-Spice, são o ganho em corrente contínua finito em malha aberta, que ele chama de AOL, que é o nosso A0 aqui na modelagem, e a banda finita em malha aberta, que a gente chamou de FT, né, a nossa frequência de ganho unitário, que no LT-Spice vai estar como GBW. Então ele vai estar modelando esse operacional aqui com um ganho A de ômega, que é dado por aquela equação que a gente viu lá da rede CTS passa-baixas aplicada ao operacional, né? Então a relação entre o ganho e a banda a gente já tinha visto, a frequência de ganho unitário, né, que é o que está descrito nessa equação aqui. Então ele vai estar modelando aqui o operacional por esse polo simples aqui na frequência ômega B. De novo, onde o ômega B está relacionado ao ômega T pelo A0. Para a gente simular o operacional semi-ideal, a gente tem que incluir essa diretiva de inclusão de biblioteca aqui. Então a gente tem que fazer esse ponto .lib e a biblioteca do operacional semi-ideal chama opamp.sub. Então a gente vai digitar essa diretiva lá no LT-Spice para ele poder incluir a modelagem do operacional semi-ideal para a gente. Vamos então para o software que aí a gente vê o que acontece. Bom, como eu falei aqui no LT-Spice, o símbolo que você vai adicionar chama op-amp, simplesmente. Então se a gente for na biblioteca de componentes aqui e digitar op-amp, vai aparecer aqui o símbolo que a gente vai empregar. Então no caso é esse componente aqui, quando você adiciona ele aparece exatamente esse que eu usei no circuito aqui. Nesse circuito aqui que eu já desenhei antes, eu estou usando esse componente mesmo, então o operacional semi-ideal, a gente vai ver quais são os parâmetros dele, e eu configurei ele numa aplicação não inversora. Então o ganho da aplicação não inversora a gente já sabe que é 1 mais R2 sobre R1. Eu estou empregando um R2 de 90K, um R1 de 10K. Então eu vou ter um ganho aqui de 1 mais 9, ou seja, um ganho de 10. Né? Então não inversor com um ganho de 10. Aí aqui como fonte de entrada, eu botei uma fonte senoidal. Então você adiciona isso aqui, vindo aqui em voltage. Né? Então ele vai adicionar uma fonte de tensão para você. E aí quando você clica no botão direito, você vai configurar aqui em Advanced e você vai escolher ela como senoidal. Né? E aí bota amplitude, frequência, né? Os parâmetros que você precisa. E aí então eu já configurei ela aqui como uma senoide de 1 kHz e uma amplitude de 2 volts de pico. Agora vamos para os parâmetros do operacional. Quando a gente clica com o botão direito nesse operacional aqui, a gente vê os 2 parâmetros que ele tem aqui no modelo, que é o AOL, o ganho em malha aberta, e o GBW, que é a frequência de ganho unitário. Então, basicamente, ele vai estar te falando qual é o platô de ganho dele, lá em corrente contínua, e qual é a frequência de corte dele, né, que está embutida na informação que a frequência de ganho unitário traz para a gente. Então, aqui eu botei 2 parâmetros que são iguais aos parâmetros que a gente viu para o 741. Então, eu escolhi de certa forma aqui para meio que modelar o 741 de uma forma semi-ideal nesse componente do LT-Spice. Então, eu escolhi aqui um ganho de malha aberta de 200 mil, né? Então 200K, e uma frequência de ganho unitário de 1 MHz. Então são mais ou menos os 2 parâmetros típicos aí do 741. Eu botei eles para fora aqui só para eles ficarem explícitos. Vamos começar fazendo uma simulação no domínio do tempo, só para a gente ver as formas de onda, né? A gente vai ver que entra uma senoide, sai uma senoide com amplitude 10 vezes maior. Então eu vou clicar aqui no ícone de simulação e vou usar a simulação transitória. E aí vocês vão ver que ele retornou um erro para mim. Né? Ele não sabe o que é o operacional aqui, ele está reclamando do subcircuito. Por quê? Porque eu não adicionei aquela diretriz de biblioteca que ele me obriga. Quando você vai adicionar esse amplificador operacional aqui, Você vê que na própria descrição do símbolo, ele fala, ó,
operacional ideal com um polo simples, você tem que adicionar esse .lib opamp.sub aqui, para ele saber o que ele está simulando, né? Então ele tem uma biblioteca que você tem que adicionar. Então para adicionar essa biblioteca, a gente vai inserir uma diretriz do SPICE, que pode ser feita aqui pelo .op, aqui em cima, o SPICE Directive, ou a gente pode apertar a tecla S e ele vai abrir a mesma caixa aqui para a gente inserir a diretiva. Então .lib, então quer dizer que é para adicionar uma biblioteca, né? O comando de adicionar a biblioteca, .lib, e essa biblioteca lá no LT-SPICE ela chama opamp.sub, então é um subcircuito. Ele vai aparecer esse textinho aqui para mim, eu simplesmente clico, ele vai adicionar isso então para o meu esquemático. E aí sim, quando eu mando simular agora, ele simulou sem problemas, né? Eu vou botar aqui a tensão de entrada, então a gente vê a nossa senoide aqui com um pico de 2 volts, né? E vou botar junto com ela a tensão de saída, né? Então a gente vê a tensão de saída em azul, a tensão pico 20 volts, então 10 vezes maior a amplitude e sem nenhuma inversão de fase, né? Então a gente vê que não tem inversão de fase na nossa senoide porque é um amplificador não inversor. Eu vou agora reconfigurar esse amplificador como um amplificador inversor, também de ganho 10, só que agora vai ser menos 10, só para vocês verem a inversão de fase dessa aplicação específica, tá? Então eu não mudei nada no operacional aqui, eu só mudei a topologia do circuito, né? Então eu coloquei a nossa tensão de entrada referente à porta inversora através do resistor R1, aterrei a porta não inversora, conforme a gente sabe que tem que ser o amplificador inversor, e eu troquei o valor do resistor R2 de realimentação por um valor de 100K. Então ele vai manter o ganho de módulo 10 aqui, né? Já que o ganho nesse caso é menos R2 sobre R1, que eu escrevi aqui só para a gente lembrar. Então vamos simular ele de novo, ele vai manter aqui as formas de onda, né? Só que ele vai simular agora esse circuito que está modificado. Então olha lá o que a gente vê. A gente vê que a gente continua com ganho de 10, né? Da forma como eu selecionei os resistores, mas ele tem a inversão da fase, né? Vou pegar 2 ciclos aqui e a gente vê direitinho, ó, quando a senoide de entrada em verde está num pico, a senoide de saída em azul está num vale, e vice-versa, né? Então isso que é a característica inversora do amplificador. Vou voltar aqui para a configuração não inversora para a gente poder ver agora a resposta em frequência desse amplificador. Então voltei aqui com o mesmo desenho, tá, gente? Vou simular só para mostrar então que agora está numa aplicação não inversora, então, com o mesmo ganho, né, de 10. Mas agora eu vou mudar o modo de simulação, eu quero ver a resposta em frequência desse cara. E aí a gente sabe que esse amplificador operacional, por ele ter uma frequência de ganho unitário de 1 MHz, e a gente está aplicando ele com um ganho em malha fechada de 10, ou seja, mais 20 dB, por aquela análise de resposta e frequência que a gente já fez, significa o quê? Que eu vou estar perdendo a banda dele em 1/10, né? Eu estou subindo 20 dB no ganho, com relação ao ganho unitário, então eu vou estar perdendo a banda de ganho unitário, que aqui é 1 MHz, para 100 kHz, tá? Isso a gente mostrou lá na análise teórica, né, com os mesmos valores inclusive, né, já que a gente estava modelando mais ou menos a curva do 741 também. Então vou trocar aqui agora a diretriz de simulação para a simulação AC, variação em década, vou botar 100 pontos por década, uma frequência de início de 0.1 Hz e vou parar em 10 MHz. Ele troca aqui para mim a diretiva, né? O ponto lib tem que continuar, lógico. Então o que a gente espera ver? A gente espera ver um platô de ganho de 20 dB, né? Porque é o ganho em malha fechada, 10. E uma frequência de ganho unitário, ela se mantém, né? É a mesma do operacional. Então ela vai estar passando pelo 0 dB em 1 MHz. Só que a banda em malha fechada, ou seja, onde ele vai estar passando menos 3 dB abaixo do platô, então ele vai estar passando em 17 dB, vai ser numa frequência de 100 kHz. A última coisa que eu tenho que botar aqui é na fonte aqui, eu tenho que vir em Small Signal AC Analysis, botar uma amplitude de 1, né, para ele poder usar essa fonte como a fonte de excitação da minha análise CA. Então vamos lá, simular de novo, e aí o gráfico aqui muda, né, eu vou deletar a entrada, porque a entrada não faz sentido a resposta em frequência para mim, e aí eu tenho o gráfico de saída, né, módulo e fase. Então o que a gente vê lá? O nosso módulo está em 20 dB, deixa eu melhorar a escala aqui, nosso módulo está em 20 dB, a nossa frequência de ganho unitário é onde ele cruza o 0 dB aqui, ó, né? Exatamente 1 MHz. Então isso é da característica do operacional. Observe que a gente não bota nenhum capacitor externo aqui. É uma rede CTS que modela a própria resposta em frequência do operacional, não é nada externo. E a nossa banda é onde eu cruzar aqui 17 dB. Então se eu pegar o cursor e andar com ele aqui, até achar o 17 dB, eu vou ver que eu tenho uma banda em torno dos 100 kHz que eu estava falando, né?
Lembrando aqui, a definição da frequência de corte é onde que o seu ganho caiu 3 dB com relação ao platô plano lá de ganho, que no nosso caso é 20. Então, 20 menos 3 aqui vai dar 17 dB. E aqui a gente vê claramente, então, esse trade-off de frequência por ganho, né, que o operacional te traz. Mas tem uma outra forma interessante de simulação que eu vou fazer aqui, que é quando você simula várias vezes o circuito, o mesmo circuito, só que mudando um dos parâmetros. Isso a gente chama de ponto step. Então é uma forma de você falar para o Spice variar um determinado parâmetro do seu circuito. Então aqui eu posso, por exemplo, fazer ele variar o R2 para vários valores e ele vai me retornar várias simulações para vários valores de R2 e plotar isso tudo junto num único gráfico. Aí a gente pode ver, por exemplo, qual é a resposta em frequência de várias configurações do amplificador não inversor com ganhos diferentes. Então eu vou fazer isso daqui, eu vou inserir a diretiva .step. Então, quando a gente clicar aqui nesse step que eu inseri com o botão direito, ele vai abrir uma caixinha aqui para eu editar essa diretiva. Então, eu vou colocar o parâmetro que eu quero varrer aqui, que é o R2, né? Vou colocar na forma de varredura como década, então vai variar de 10 em 10. Vou botar um valor de início de 10K, né? Então, como o R1 é 10K aqui, eu começando em 10K, ele vai começar com um ganho de 2, né? 1 mais 10 sobre 10, né? No caso, vai dar 2, o ganho em malha fechada. E aí ele vai aumentar isso de 10 em 10, então depois ele vai simular com 100K, depois ele vai simular então com 1 mega, né, e até o valor que eu quiser parar. Então no caso aqui eu vou botar para ele parar em, pode ser 100 mega, só para a gente ver algumas curvas, tá? E o número de pontos por década, pode botar um ponto só por década, então ele vai estar variando de 10 em 10 mesmo. Então ele vai fazer a variação do parâmetro R2, agora eu tenho que falar quem é o R2. O R2 eu quero que seja o valor dessa resistência aqui. Então eu vou clicar com o botão direito, botar duas chaves e falar R2. Então R2 é o parâmetro que ele vai estar varrendo pela função step. E aí agora quando eu simular, ele vai me retornar uma família de curvas. Olha lá. E eu vou tirar a fase aqui para não ficar muito confuso. Então don't plot phase. E aí o que ele tem aqui? Ele tem curvas para 5 simulações que ele fez, né? Então com os valores de R2 de 10K até 100 MB. Então ele tem a primeira curva para 10K, ele tem a segunda curva para 100K, a terceira curva é para 1 MB, depois uma curva para 10 MB e por fim uma curva para 100 MB. Eu vou só mostrar aqui o cálculo teórico que eu fiz no S-Math desses ganhos em malha fechada para os vários valores, né? A gente vê aqui, então eu estou botando um R1 de 10K e um R2 variando de 10K até 10 a quinta K, então que seria o 100 MB aí. Né? E o ganho definindo 1 mais R2 sobre R1, então ele calculou os vários ganhos escalares para mim aqui, né? Então 2, 11, 101, 1001 e 10.001, então é a equação 1 mais R2 sobre R1. E aqui eu já calculando, pegando esse vetor, vetorizando ele, calculando item por item, o valor em dB, né? Então de 6 dB, 20 dB, 40, 60 e 80, né? Aproximadamente isso que vai dar. Então 6 dB é 2, né, de ganho, próximo de 20 dB é aqui próximo de 10 de ganho, né? Já aqui 11 é bem próximo de 10. E aí, aqui cada vez mais perto de 100, 1000 e 10.000, então vai dar os valores mais redondinhos, de 40, 60 e 80 dB. E é isso que a gente vê nas curvas aqui, né? A curva do maior ganho lá em 100 MB, próximo de 80 dB, 60, 40, 20 e aqui é 6 dB, né? Então os vários valores aí que ele simulou para a gente ver. E é interessante que a gente vê o quê? A gente vê exatamente aquele aspecto de todas elas cruzarem o 0 dB na mesma frequência, né? No 1 MHz. Só que na medida que você vai aumentando esse ganho aqui que você está botando para a implementação em malha fechada, né? Então você tem uma redução aqui da banda, né? Então você vê que a implementação em 80 dB ela já tem uma banda aqui de 100 Hz, né? Enquanto que a implementação imediatamente abaixo dela, ou seja, você está perdendo 20 dB aqui, você está abrindo mão de 20 dB, você está reduzindo o ganho por 10, né? 1/10 do ganho lá de cima, você já aumenta a sua banda aqui exatamente para a frequência superior aqui, que é 1 kHz, né? Então exatamente aqueles gráficos que a gente tinha visto teóricos, a gente consegue simular aqui e mostrar que dá aquilo mesmo. Eu consigo colocar inclusive aqui o caso limítrofe, que seria botar um parâmetro aqui de parada extremamente grande, tão grande que na verdade quem vai parar é o próprio ganho em malha aberta. Então quando eu simular aqui um valor muito grande, você vai ver que ele vai tender, no caso, a última curva, que é a curva do operacional em malha aberta aqui, né? Então ele não vai passar disso aqui, não tem como ele ter um ganho maior do que o próprio operacional tem, né? Então isso aqui são os 106 dB do operacional. A gente consegue ver aqui com o cursor, se eu pular para a curva lá de cima. Ah lá, né? Então esse é o ganho em malha aberta em corrente contínua do operacional de 106 dB, né? 200.000. A gente vê qual que é a banda do operacional também. Então vai ser onde está aqui 103 dB mais ou menos, vai ser por volta aqui de 4.8 Hz, né? Então a gente vê que aquela banda do operacional em malha aberta é bem baixinha, né?
E você vai trocando isso por ganho, né? Na medida que você se permite reduzir o ganho em malha fechada, você ganha uma banda mais larga aqui. Vou só mostrar o que seria essa simulação com o step do parâmetro do R2 no domínio do tempo. Então vou mudar aqui a diretiva de simulação para transiente de novo. Se eu simular isso daqui, ele vai simular várias vezes o circuito para cada um dos parâmetros aqui que ele está dando o step, né? Então ele vai plotar, na verdade, não o ganho, mas agora as formas de onda. E a gente vai ver que não faz muito sentido porque as formas de onda vão ter amplitudes absurdamente grandes, né? A gente vê aqui que ele simula para vários valores e aí a simulação, inclusive, não começa a fazer muito sentido, né? Mas a gente vê que ele está tentando botar coisa de kilovolt na saída, o que na prática não aconteceria, já que ele estaria limitado pela alimentação e saturação. Mas como esse operacional aqui não tem a restrição da saturação, a gente vê essas formas de ondas aqui com amplitudes pouco realistas, né? Mas a gente vê os efeitos de defasagem, por exemplo, que a resposta em frequência obriga ele a ter, né? Então é interessante só para ver esse aspecto aqui. Bom, tendo visto aqui então o operacional modelado pelo op-amp, que é o modelo semi-ideal, né, só com um polo simples e ganho em corrente contínua finito, vamos ao segundo modelo de operacional, que seria o operacional real, onde ele já modela uma série de parâmetros que a gente já viu de não idealidades. E aí o símbolo aqui chama Universal Op-amp 2. Então, quando você for buscar lá na biblioteca de componentes, é esse componente que você tem que buscar. E ele é uma simulação que no Spice é conhecida como Level 2. Então, é um nível mais avançado de simulação do operacional, modelando mais parâmetros do que simplesmente o ganho CC e a banda finita. Então, ele vai modelar internamente esse cara aqui por um diagrama mais ou menos como esse daqui. Então, alguns parâmetros que ele não vai modelar. Ele não vai modelar a impedância de saída, então ela vai continuar nula. Você não tem acesso a esse parâmetro. E ele não vai modelar a corrente de polarização IB. Então ela vai continuar nula também. Então por isso que no nosso modelinho aqui a gente não tem as fontes de corrente lá na porta que simbolizam a polarização, né? Mas ele tem outras não idealidades aqui, várias das não idealidades que a gente estudou, que ele já modela, tá? Primeira coisa que a gente observa, esse modelo ele já é um modelo de 5 terminais, então ele necessita da alimentação. A gente tem acesso aos terminais de alimentação, mais e menos VCC. Então a gente vai precisar alimentar esse operacional, inclusive para dizer para ele qual é o nível de saturação dele lá na saída, né? E aí os parâmetros relevantes que esse cara tem são os seguintes. Ele vai ter o ganho em corrente contínua finita, em malha aberta, que ele chama de AVOL, que é o nosso A0 lá na nossa modelagem. Ele vai ter a banda finita em malha aberta, então o nosso FT, frequência de ganho unitário, ele chama de GBW. Ele vai modelar o slew rate finito, então ele chama simplesmente de slew, que é o nosso SR, que a gente já estudou. Ele vai modelar efeitos da saturação, por exemplo, o limite de corrente na saída, que é a nossa corrente de curto-circuito, ISC, e o limite do diferencial de saturação, que ele chama de rail, ou seja, qual a distância entre o terminal de alimentação e a máxima tensão que ele consegue botar na saída. Então a gente viu lá, o 741, por exemplo, ele tem 1 volt desse diferencial de saturação, quer dizer que se você está alimentando ele com mais ou menos 15, você consegue botar na saída no máximo mais ou menos 14. Então esse rail modela isso, a saturação em tensão da saída. E ele vai modelar uma das imperfeições CC, que é o offset da tensão de entrada, que é o nosso VOS, que ele também chama de VOS no modelo. Outro parâmetro que ele pode modelar é a impedância de entrada finita, que é o nosso RI. Então ele chama isso de RIN. Então você poderia aqui modelar os efeitos devido à impedância finita de entrada, colocando um valor de resistência finito para o RIN. Ou se você não quiser modelar, você bota um valor bem alto. Tá? Então esse operacional é modelado por um circuito bem parecido com esse que está aqui, né, que é o que a gente chama de um macromodelo, né? Então ele modela tudo com fontes controladas, né, resposta em frequência, né? Não é um modelo a nível de circuito, ele não modela lá os transistores dentro do operacional, ele modela tudo com um modelinho de circuito mesmo, tipo esse daqui. Então vamos para o simulador que a gente vai ver o que vai rolar. Bom, então aqui já no LT Spice eu estou com um circuito de um amplificador não inversor, similar ao que a gente usou com o operacional semi-ideal do último exemplo. Né? A diferença é que eu estou usando aqui agora esse componente aqui da biblioteca, que é o Universal Op-amp 2. Então é esse elemento de 5 terminais, né? Então tem os 2 terminais de alimentação, que a gente vai precisar botar ali a nossa alimentação, que nesse caso eu estou empregando uma alimentação simétrica, né? Então observem que eu tenho 15 e 15, duas fontes. O ponto central delas aqui é o terra, né? Então o positivo para de baixo e o negativo para de cima. Então aqui em cima eu vou ter mais 15 com relação ao terra. E aqui embaixo eu vou ter menos 15 com relação ao terra. Então eu estou fazendo uma alimentação simétrica com mais ou menos 15 para esse operacional. E aí outra coisa que a gente pode ver aqui, clicando com o botão direito no componente, são os parâmetros que ele pede aqui, né? Então os vários parâmetros que ele pede. Para os fins da nossa simulação, a gente tem que ver aqui os seguintes parâmetros. O AVOL, que é o ganho em malha aberta. Então eu estou botando exatamente os mesmos parâmetros que o 741 tipicamente tem, né? Então igual eu fiz na outra simulação.
vamos usar um AVL de 200K, ou seja, 200 volts por milivolt, né, que é a mesma coisa que falar 200 mil volts por volt. A banda, frequência de ganho unitário, 1 mega, né, igual o 741 mesmo. Já o slew rate, a gente tinha visto que o slew rate do 741 é meio volt por microsegundo, então volt por microsegundo é a mesma coisa que eu falar vezes 10 a sexta, né, então eu coloquei um slew rate de meio mega, né, o meg aqui é 10 a sexta. E aí eu botei um VOS de 1 mV, e botei um rail aqui, que é a diferencial de saturação de 1 volt, e a resistência de entrada de 2 mega. Então esses são os valores típicos aqui que você esperaria de um operacional igual ao 741. Você pode estar modelando aqui os parâmetros de acordo com o operacional que você quiser também. A gente tinha tabelado lá para outros operacionais, você podia estar usando aqui se quisesse. Então vamos ver aqui primeiro uma simulação transitória. Para a gente ver no domínio do tempo, eu botei uma senoide de entrada com amplitude de 1 volt e uma frequência de 1 kHz, só um sinal de teste qualquer. De novo, alimentação simétrica, mais ou menos 15, a gente tem um ganho de 10, então eu espero ver na saída uma tensão senoidal de amplitude 10 volts, certo? E aí então, quando a gente for inserir aqui a diretiva de simulação, né, eu vou usar a simulação transitória. E aqui eu vou plotar a tensão de entrada, né? Então nossa senoide de pico 1 volt e frequência 1 kHz, a gente vê que o período dela é 1 milissegundo, e eu vou plotar junto com ela a tensão de saída aqui clicando no 9VO. Né? Então a gente vê exatamente o que esperaria de ser visto, né? A senoide em fase, já que o ganho não é inversor, e 10 vezes maior, então a gente tem um pico aqui de 10, né? Uma coisa que a gente pode ver, por exemplo, de interessante é a questão do curto-circuito virtual. Se a tensão VI aqui é a senoide de entrada, o que teria no V1? Lá, a gente vê que é praticamente a mesma tensão, né? Então, o operacional ideal, as tensões seriam idênticas aqui, né? No operacional real, se a gente olha de perto, a gente vê que elas não são idênticas, elas são muito próximas, né? Mas não são necessariamente idênticas. Mas esse é o conceito do curto-circuito virtual sendo visto aqui na simulação especificamente. A gente poderia, por exemplo, diminuir o ganho dele em malha aberta e ver que o curto-circuito virtual já não corresponde tão bem na prática. Quer ver? Vamos botar aqui um AVOL de 2000, né? Então bastante abaixo, mas ainda assim relativamente alto. E aí quando a gente simula, a gente ainda tem relativamente bem atendido aqui o curto-circuito virtual, né? A gente tinha visto na última aula que ganhos acima de 1000 praticamente o operacional já se comporta de forma idealizada, né? Então isso vai aparecer de repente com ganhos mais baixos. Então vamos reduzir mais ainda o ganho. Vamos botar um ganho só de 100. E aí quando a gente simula agora sim, a gente já vê o colapso do curto-circuito virtual, né? Você vê que a falta de ganho em malha aberta não permite que o operacional faça as duas entradas seguirem uma a outra, segundo o que a gente esperaria do curto-circuito virtual, né? Então isso é uma hipótese que a gente já tinha avaliado teoricamente, né? E aí de novo o ganho em malha fechada também não funciona. Então vamos voltar aqui nosso ganho para o valor que a gente estava utilizando, que é 200 mil. Né, a gente vê como é que a gente edita as variáveis aqui, é simplesmente na linha de comando mesmo, né, 200K. E aí agora sim, se a gente simular o curto-circuito virtual, praticamente, né, volta a existir. Um dos primeiros efeitos, já diferente da simulação do operacional semideal que a gente pode ver aqui, é a questão da saturação, por exemplo. Né? Aqui a gente tem realmente a implementação de alimentação do operacional, e além disso a gente ainda tem aqui o parâmetro rail, né, de diferencial da saturação. Então esse operacional alimentado em mais ou menos 15, ele conseguiria botar para a gente na saída no máximo mais ou menos 14, né, de pico e de vale de uma senoide desse tipo. Então eu estou com um ganho de 10 aqui, mas eu tenho uma senoide de 1 volt de entrada. Se eu aumentar a amplitude dessa senoide para 2, ele vai estar tentando botar 20 volts na saída de pico, né? E o operacional não vai ter essa capacidade devido à saturação. Então quando a gente simular, o que a gente vai observar? A gente vai observar realmente aqui o operacional saturando. E aqui a gente vê exatamente o efeito da saturação, né? E qual é o nível de tensão que ele está saturando? A gente observa aqui, ó, os 14 volts, né? Em torno dos 14 volts, que seria 1 volt abaixo da alimentação, que é o que o parâmetro rail aqui está controlando. Então esse operacional ele já vai modelar o efeito da saturação, né? Já é uma coisa mais realista, mais próximo do que na prática você obteria. Outro efeito interessante que a gente pode mostrar aqui já, uma imperfeição CC, seria o offset, né? Então para ver o offset eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa fonte de entrada e vou simplesmente calar a entrada do amplificador aqui, né? Então teoricamente o amplificador não está amplificando nada, mas se a gente lembrar, existe um offset aqui da tensão na entrada, que é modelado como uma fonte DC, no caso aqui de 1 mV, referente à porta não inversora. Então se a gente pensar que tem uma tensão de 1 mV na porta não inversora aqui, e a gente tem essa realimentação de ganho aqui, 90 sobre 10K,
a gente tem praticamente uma aplicação não inversora com uma entrada de 1 mV. Então lá na saída, eu tenho que ver um sinal de 1 mV vezes 10, né? Já que o ganho aqui em relação ao offset seria 10. Então nesse caso a gente estaria esperando ver uns 10 mV de offset na saída. Vamos simular aqui o que a gente vê. Ah lá, né, em torno dos 10 mV aí de offset na saída. Esse efeito do offset, igual eu falei na aula anterior, ele é amplificado na medida que você aumenta esse ganho aqui. Por exemplo, vamos aumentar esse ganho aqui em malha fechada. Eu vou multiplicar essa resistência por 10, só para a gente ter um ganho aqui bem maior. E o que a gente observa lá na saída? 91 mV já de offset, né? Se esse ganho aqui for aumentando cada vez mais eu amplifico o efeito do offset da entrada aparecendo na saída, porque ele é multiplicado por esse ganho em malha fechada aqui da configuração não inversora, como a gente viu. Então, posso até aumentar aqui mais, vou botar 10 MB. E aí a gente começa já a ver uma tensão bastante alta lá, né? 1 volt. Isso acontece por quê? Porque o nosso ganho aqui é 1 mais 10 MB sobre 10K. Isso vai dar praticamente 1000, né? Vai dar 1001. E aí a gente tem um offset de 1 mV, então o que a gente tem na saída é esse offset de 1 mV multiplicado por 1000. Então praticamente 1 volt de tensão lá na saída, só devido ao offset da tensão de entrada. Um outro efeito que a gente pode querer ver aqui no domínio do tempo ainda é a limitação da derivada, né? Então o slew rate. A gente pode ver isso se eu inserir aqui de novo uma tensão senoidal, igual estava antes, só que eu vou botar uma amplitude e uma frequência na qual o slew rate já é um fator limitante. Então eu vou voltar aqui com a tensão senoidal. Então eu só voltei aqui com a tensão senoidal, né? A gente tinha lá uma amplitude de 1 volt de pico e uma frequência de 1 kHz. A gente vê que o amplificador se comporta muito bem, né? Por quê? Porque essa frequência e essa amplitude são baixas o suficiente para a gente não ter a limitação do slew rate. Se a gente fizer a conta de um slew rate de meio volt por microsegundo, num ganho aqui em malha fechada dessa implementação não inversora de 10, que é o que eu tenho aqui de novo, a gente vai ver que o limite de frequência para uma amplitude de sinal de 1 volt na entrada é 7.9 kHz. Isso é basicamente o que a gente calculou na última aula também, só que dividido por um fator de 10, já que eu estou usando um ganho que não é unitário, né? No cálculo que a gente fez na última aula, o ganho era unitário. Aqui eu tenho um ganho de 10, então a minha frequência cai por 1/10. Então se eu botar essa frequência aqui, vamos botar já acima da frequência limitante aí, que é 7.9, vamos botar 10 kHz. A gente já espera não ver na saída mais uma senoide, né? Vamos simular aqui e vamos dar um zoom. A gente vê que a frequência aumenta, né? Olha o que a gente tem na saída. A gente já tem uma distorção nessa senoide. A gente vê que ela está tendendo a virar uma triangular. Inclusive, se eu plotar aqui o que eu esperaria de um operacional ideal, que é uma senoide 10 vezes maior do que a onda verde, eu vejo direitinho que ela está, além de deslocada, atrasada, né, devido ao slew rate, ela ainda tem essa distorção por causa da limitação da derivada. A gente vê que essa derivada aqui ela é praticamente constante, é uma rampa de descida, né, porque o slew rate está limitando a derivada. Eu vou inserir um trace aqui só para a gente emular o que aconteceria se o operacional fosse ideal, né? A gente sabe que o ganho em malha fechada é 10, então eu quero uma tensão na saída de 10 vezes a tensão no nó de entrada, VVI. Né? O que a gente teria que ter na saída é essa onda vermelha, né? Se a gente tivesse um operacional que não tem limitação de derivada. Inclusive, se a gente simular com o semi-ideal, a gente vai ver essa onda aqui vermelha. Só que, devido ao slew rate, a gente começa a ter essa onda azul, ó. Ela começa a ficar atrasada e a gente vê que a derivada dela está cada vez mais limitada aqui, né? A gente vê que ela não segue a derivada, que é muito mais íngreme da própria senoide aqui que a gente esperaria na saída. Vamos aumentar mais ainda a frequência, ou a gente pode aumentar a amplitude nesse caso. Vamos botar 1,5 volt, né? Ele provavelmente vai se saturar, né? 1,5 volt vezes um ganho de 10 aqui, ele já não chega em mais ou menos 15 volts, né? Ele vai estar saturando em mais ou menos 14, mas não tem problema não, que a gente só quer observar o slew rate. O que a gente observa aqui no sinal de saída? Vamos lá. Olha só. Eu aumentei só a amplitude, eu não aumentei nem a frequência, então a gente vê que é uma limitação que não é devido à banda do operacional, é uma limitação do slew rate. A gente tem uma triangular aqui, né? Basicamente, o operacional que está impondo essa derivada aqui. E se a gente medir essa derivada, a gente consegue medir aqui usando o cursor, ó. Vou botar o cursor aqui, eu vou botar o cursor secundário aqui, ó, por exemplo. Então ele vai estar medindo para mim aqui o delta desses dois pontos da curva. O que eu tenho aqui? Ah lá, slope. Slope é a inclinação da curva, né? A gente tem aqui 499 mil, né? Quase 500 mil. 500 mil é o nosso slew rate, né? Meio volt por microsegundo, no caso é a mesma coisa que 500 mil volt por segundo. Então o que ele está dando para a gente aqui é em volt por segundo. Então é a limitação da derivada que o operacional está impondo devido ao slew rate. Então, de novo, eu vou enfatizar aqui que não é uma limitação de banda, porque a gente tem uma malha fechada aqui implementando um ganho de 10 e a gente tem um operacional
que tem um ganho em malha aberta de 1 MHz. Então, teoricamente, ele estaria com uma banda de 100 kHz. A gente está muito abaixo disso, a gente está em 10 kHz, mas mesmo assim a gente já tem uma limitação dinâmica devido ao slew rate aqui. Então, é uma limitação em grandes sinais, né? É uma limitação que a gente não vê lá em curva de resposta em frequência. E quando eu retornar aqui tanto a amplitude quanto a frequência para um valor abaixo, né? Vamos botar aqui 5 kHz, por exemplo, que está abaixo do limite que a derivada impõe, a gente vê que a senoide volta a aparecer sem nenhuma distorção, né? Então, ela tem um pequeno atraso aqui, que já é devido à resposta em frequência do operacional, mas é uma defasagem muito, muito pequena. A gente pode ver agora a simulação .AC para poder ver a resposta em frequência. Bom, então aqui eu mudei a diretriz de simulação para fazer uma simulação .AC no mesmo range de frequências que eu fiz com o operacional semi-ideal e inseri essa fonte como sendo a excitação do circuito, né? Então a gente obtém essa resposta em frequência aqui, que é praticamente idêntica ao que a gente obteve com o operacional semi-ideal, né? Por quê? Porque a gente está dentro dos limites de operação aqui do operacional real, então a gente consegue considerar ele praticamente como o outro modelo lá. A gente vê de novo aqui o cruzamento de 0 dB acontecendo na frequência de ganho unitário, né? 1 MHz, que é a característica que a gente botou mesmo no operacional, e a nossa banda aqui por volta dos 100 kHz mesmo, já que o nosso ganho em malha fechada é 20 dB. Agora aqui eu inseri a diretriz de step e fiz o parâmetro R2, né, igual eu fiz com o outro operacional, só para a gente ver também a família de curvas que eu teria para vários ganhos aqui selecionados em malha fechada. Então quando eu simulo, né, eu tenho essa família de curvas, eu vou tirar a fase de novo para ficar menos poluído. E aqui dessa vez a gente tem uma diferença, né? A gente tem essa curva que ela não cai dentro do que a gente esperava. E aí se a gente for investigar por que essa curva não cai dentro do que a gente esperava, né, usando o cursor aqui rapidamente, eu consigo ver que essa curva é a última simulação que ele fez, a curva em verde. Se eu clicar aqui Ctrl com clique do botão direito, ele vai me falar que é quando é o run 6 de 6, ou seja, a sexta simulação que ele fez do step. Então nesse caso é quando o R2 é igual a 1 GB, né? Então é o nosso 1000 MB aqui, 1 GΩ. Então isso está acontecendo quando eu estou tentando fazer R2 igual a 1 GΩ. Por que então que essa curva está indo lá para baixo? Então olha só, eu voltei com a simulação aqui do domínio do tempo só para mostrar o que está acontecendo aqui, para a gente entender por que aquela resposta em frequência está dando alguma coisa que não faz sentido, né? Então eu conservei aqui o valor limítrofe lá que a gente tinha visto, né, 1000 MB, 1 GΩ, e o nosso R1 aqui é 10K, continua sendo 10K, então a gente tem um ganho aqui de aproximadamente 100.000 em malha fechada, né? Que já é quase o ganho em malha aberta do operacional. E aí aqui a gente tem um sinal de 1 volt na entrada. Se a gente for ver o sinal de saída, claramente o que a gente tem aqui é a saturação acontecendo, né? Lá em mais 14 e menos 14. Então de repente, será que se eu botar um sinal mais baixo aqui, vamos botar por exemplo 10 mV, uma amplitude bem baixinha de entrada, ainda assim ele provavelmente vai saturar, mas vamos ver o que vai acontecer. A gente continua com a apresentação da saturação aqui, né? Igual eu falei. Só que a gente também tem o efeito do offset, né? Então a gente tem outra não linearidade aparecendo aqui, que essa forma de onda está deslocada para cima. Por quê? Porque o offset, que é 1 mV, está multiplicado por esse fator de 100.000. Então veja bem, se a gente tem um ganho de 100.000 e um offset de 1 mV, efetivamente ele está tentando botar 100 volts de offset na saída, né? E isso aí seria impossível. Então para de fazer sentido todas as análises que a gente faz quando a gente tem uma interação aqui da saturação com o offset e isso num ganho em malha fechada que está tentando ser muito alto, né? Então é onde a simulação entra em colapso, né? Porque a gente não faz sentido físico o que a gente está tentando fazer aqui em malha fechada. Bom, então a gente viu aqui o Universal Open Amp 2, onde vai modelar essas não idealidades listadas aqui, né? A gente mostrou esses efeitos na simulação. A maioria deles aqui é fácil da gente ver tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Vamos passar agora para falar do modelo de amplificador operacional comercial. E aí a gente tem dois tipos. A gente tem os amplificadores comerciais que já tem embutido no próprio LT Spice. Você pode selecionar um deles lá, né? São operacionais da própria Linear Technology, que ela fabrica. E a gente pode importar algum modelo externo, que algum outro fabricante forneceu em Spice pra gente, que é do nosso interesse. Então isso seria o caso, por exemplo, de eu querer modelar um daqueles operacionais que a gente listou na última aula, né? Com as não idealidades e ver os efeitos das não idealidades dele num circuito real. Então é o mais próximo que você vai chegar de repente de uma implementação real, é essa simulação com o componente modelado internamente por um subcircuito. Então o que isso significa? Significa que ele vai pegar o operacional e modelar internamente ele mesmo, né? Às vezes até usando os transistores todos, os parâmetros de processo para emular o circuito integrado, né? Então é um outro nível de simulação muito mais apurado. Então aqui a gente geralmente tem modelado todos os efeitos de um operacional real. Lógico que efeitos como variação de temperatura, envelhecimento, até a variação estatística entre os componentes, não tem exatamente como você modelar numa simulação, né? Isso na prática sempre vai ser ligeiramente diferente, mas é o mais próximo que você vai chegar.
Então aquele componentezinho lá, se você pegar o LM308 que tem no LT-Spice, ele está modelando exatamente esse circuito integrado que tem aqui dentro dele, com todos esses transistores, todos os efeitos de polarização, offset, imperfeições de saturação, todos os efeitos que o LM308 apresentaria, ele vai apresentar na prática. O LM308 aqui especificamente é um operacional que nem tem a compensação interna, então você teria que botar inclusive esse capacitor externo ele aqui, né? Igual aqui ele bota um capacitor de 22 pico. E aí para a gente fazer a inclusão de um modelo de um fabricante, a gente baixa o arquivo, né, que é um arquivo .sub, é um subcircuito, é basicamente um arquivo de texto descrevendo o circuito interno do operacional, e a gente dá esse ponto include o nome do operacional .sub. E aí lá no componente a gente tem que falar qual é o nome que o subcircuito está dando para esse componente. E o símbolo que a gente usa para importar um componente de um fabricante não é o Universal Op-Amp 2, nem o Op-Amp, é o Op-Amp 2, tá? Então vamos lá para o LT-Spice que a gente vai ver como é que a gente faz isso e vamos ver também um exemplo de um circuito integrado daqueles lá que a gente tinha listado. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar o modelo, né? Então se eu quiser, por exemplo, modelar o TL084, que é um operacional que eu já mostrei, eu digito aqui no Google, por exemplo, Spice Model e o nome do operacional que eu quero. E aí ele provavelmente vai aparecer sites de fabricantes ou fóruns onde você consegue baixar. Então, por exemplo, fabricante aqui, Texas Instruments. Eu consigo entrar aqui e encontrar o modelo de Spice do TL084. Então é exatamente aqui, você vem Simulation Models. Ele vai estar um arquivinho aqui para você baixar do modelo de simulação, tá? Então isso é um exemplo. Bom, então tá aqui exemplo do TL084 que eu baixei, é esse arquivinho .sub, né? E se você abre esse arquivo .sub, ele é um arquivo de texto, né? Então você pode abrir qualquer editor de texto. E aí ele vai ter aqui o subcircuito, descrevendo pinagem, né? E também descrevendo quais são os componentes internos na linguagem que o Spice entende. O que importa pra gente aqui é o nome que ele está sendo dado para esse subcircuito, ó. Observa que está TL084. Esse é o nome exato que você tem que usar lá quando você for indicar o componente. Então quando a gente vem aqui no Spice e vai adicionar o componente, aí seria o Op-Amp 2, né, que é o que é para ser usado com esses modelos, e você insere ele aqui, você tem que trocar esse nome aqui, clicando com o botão direito, por TL084. E aí depois a gente vai fazer o include. Então o include ele vai falar qual é o caminho que aquele arquivo está e qual é o nome do arquivo .sub. Então aqui só mostrando como é que fica o include, né? Eu usei uma diretiva Spice, né? Então eu apertei S ou cliquei aqui em .ap e botei .include e coloquei o caminho aqui no meu computador, especificamente desse modelo do TL084 que eu mostrei lá. Bom, então aqui está o circuito montado já, botei uma diretiva de simulação transitória para a gente ver o comportamento no domínio do tempo. E aí, quando a gente simula aqui, botei uma tensão de entrada de 2 volts de pico, então eu já espero ver o efeito da saturação na saída que o TL084 tem, né? Então vou dar um zoom na forma de onda e a gente vê aqui exatamente que ele satura aqui em torno de um valor de 13,5 volts, que é exatamente o que a gente esperava lá do TL084. Eu tenho uma tabela aqui que eu fiz puxando dos dados que foram apresentados na aula sobre operacional real. Lembrando aqui só que a gente tinha falado do TL082 lá, mas o TL084 é o mesmo chip, tá? Então só o 84 ele vem com 4 operacionais no mesmo encapsulamento, enquanto o TL082 vem com 2 operacionais no mesmo encapsulamento, mas são o mesmo chip. Bom, então tendo observado que ele apresenta aqui o limite de saturação previsto, né, de 1,5 volt abaixo da alimentação, eu posso testar agora uma questão dinâmica, que seria o slew rate. Só que o slew rate do TL084 é bastante alto, 13 volts por microsegundo. Então eu vou aumentar tanto a frequência quanto a amplitude acima do limite que ele estaria aceitando para a gente poder forçar a limitação do slew rate de aparecer na saída e a gente medir isso na forma de onda. Então eu vou botar aqui uma amplitude de 10 volts e uma frequência de 100 kHz, então bastante alto. Então ele vai continuar saturado, a gente vai observar o efeito da saturação. No entanto, quando a gente der o zoom, a gente vai observar também o efeito da saturação da derivada, né? Então aqui ele já está com uma saturação de derivada e a gente pode medir isso usando os cursores, né? Então eu vou botar os dois cursores aqui, a gente pega um ponto aqui e um outro ponto aqui, e ele vai estar indicando para a gente aqui o slope, né? Que é por volta aí dos 13 volts por microsegundo que a gente esperaria, né? 12,9. Bom, então vimos aqui o efeito do slew rate, né, a limitação da derivada. A gente pode ver agora uma simulação .AC para verificar tanto o ganho em malha aberta do TL084 quanto a banda dele, né, e a frequência de ganho unitário, que são fáceis de medir na simulação .AC. Então para isso aqui eu vou estar abrindo a malha dele, né, eu vou tirar esse resistor de realimentação e eu vou implementar essa fonte de teste aqui, né, eu vou colocar o AC igual a 1.
E agora, nesse caso, quando a gente simular, ele vai dar para mim aqui a resposta em malha aberta, né, do TL084, né, que está em azul aqui. Então a gente vê o ganho em malha aberta dele aqui, o platô, e vamos medir com o cursor. A gente tem um ganho de 107 dB, né? O teórico era 106, né? 200 mil. E a gente pode ver com o mesmo cursor qual é a frequência de ganho unitária, ou seja, onde é o cruzamento de ganho aqui pelo 0 dB. A gente verifica que é em torno de 3 MHz, né? Como previsto para esse componente lá pelos dados que a gente traz da folha de dados do fabricante, né? Do datasheet do TL084. Agora vamos tentar extrair a informação da corrente de polarização aqui, que não era modelada anteriormente, mas esse modelo ele inclui. Vamos fazer uma diretiva então de simulação do tipo .op, né? Então remover todos esses dados aqui, deixar só o .op, para ele dar para mim as correntes da porta de entrada aqui do operacional. Então quando eu simular aqui agora, ele vai retornar essa tabela. Então essa tabela ela indica todas as correntes, todas as tensões do operacional. E no caso a gente está interessado nas correntes nas portas aqui do operacional, né? Que são esses valores. E o que a gente observa são valores de 45 picoamperes, que também estão dentro da faixa prevista pelo datasheet para o TL084, né? De 30 a 400 picoamperes, geralmente varia com temperatura. Como aqui a simulação não implementa nenhuma variação de temperatura, a gente esperaria pegar um valor aí dentro do valor mínimo, né? Então 45 está bem dentro disso, né? Então ele está emulando também o efeito da corrente de polarização das entradas. Bom, então isso conclui a nossa videoaula de número 2.5 sobre a simulação de amplificadores operacionais. Vimos aí 3 formas de simular o amplificador operacional na sua forma semi-ideal, somente com um polo e o ganho em malha aberta, finito. Depois vimos uma implementação já mais realista, onde a gente modela uma série de parâmetros do operacional aí. E depois a gente viu a implementação com um modelo real do operacional que você pode baixar do fabricante aí, né? Um subcircuito que implementa geralmente todos os efeitos reais que aquele operacional teria na prática. Então, muito obrigado e até a próxima.